Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e nós aqui neste programa vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Por exemplo, tu costumas ter algumas dificuldades quando queres desenhar alguma coisa, mas precisas de um sítio para apoiar o teu desenho e nunca consegues encontrar e é sempre difícil porque o desenho nunca sai direitinho. Pois é, o que tu vais precisar é de uma secretária assim como esta. Olha só, aqui está ela, fantástica, uma secretária antiga que tu podes levar para todo o lado. E para fazeres isto vais precisar de uma caixa de cartão. Uma caixa de cartão que seja ligeiramente maior, o lado tem que ser maior que a tua folha de desenho. Estás a ver? Assim. E agora como é que vais fazer? Vais cortar uma das abas, assim como esta, vais ficar com uma coisa como esta, uma das abas assim. E esta aba de onde é que veio? É uma das abas da caixa de cartão, mas depois vais fazer o mesmo com o lado oposto também e vais ficar com duas. E agora vais cortar esta tira, que já está aqui sublinhada, e vais ficar com uma coisa parecida com isto. Tens aqui esta parte da caixa, que vai ser a base da tua secretária, e depois esta tira que cortaste. Mas vais aproveitar uma das tiras, ok? Já vais ver para quê. Olha só. Pega num dos lados de modo que a aba fique em baixo e espalha cola de batom apenas nas 3 margens exteriores da aba e nunca na margem de dentro. Depois pega na tira de cartão que cortaste e cola a aba para fazer a parte de baixo da tua pasta. A seguir pega no outro lado da caixa, que será a parte de cima. E desta vez a aba deve ficar do lado oposto. E põe cola em toda a aba para colá-la ao cartão de baixo. Assim. E a tua pasta ficará com este aspecto e agora sim já podes abri-la e até tem aqui uma ranhura para pôr as tuas folhas. Olha só. É bastante fácil e fica bastante engraçado. E agora só tens que decorar a tua pasta. Para isso precisas de alguns materiais. Vamos aqui ver. Temos aqui um marcador, uma esferográfica e uma colher de chá. Então agora vais fazer o seguinte. Com o marcador, desenha um tinteiro aqui na aba e uma ranhura para os lápis. Assim. A seguir pega na colher e pressiona, de modo a formares uma cova para poderes pôr o teu lápis ou caneta. E faz o mesmo no tinteiro. E depois tens que lhe dar um aspecto antigo e usado, gravando alguns riscos e moças com uma caneta. Também podemos fazer um jogo do galo, aqui. E depois pega numa folha de papel e coloca no centro do teu tampo e traça os contornos com o marcador. E agora já começa a aparecer uma secretária antiga, olha só, por causa daqui das marcas que nós fizemos. Mas agora temos que pintá-la e para isso vais usar tinta acrílica ou tinta guache. Repara só. Pinta o tampo com vários tons de castanho. E vai acrescentando outros tons mais escuros para dar a ilusão da madeira. E podes até pôr um pouco de preto, por exemplo. E nem sequer precisas de pintar o retângulo que traçaste a meio. As partes calcadas podem ser pintadas de mais escuro. E depois de pintares todo o tampo,
por dentro, aqui está ele, e também por fora, à exceção deste retângulo, traz uma coisa com este aspecto. E agora vais também fazer os veios da madeira com uma caneta preta e também estas marcas pintadas de preto com uma caneta de feltro também preta. E agora vamos precisar de um retângulo da parte de trás de um caderno de desenho, assim como este, que seja bastante resistente e que será um ótimo apoio para tu desenhares. Então repara só. Vais ter de fazê-lo parecer um livro aberto. Começa por traçar uma linha a meio e algumas curvas para fazer as páginas abertas e umas linhas assim de lado. Depois pinta a base com tinta acrílica ou guache e podes misturar cola branca para que quando secar fique bem forte. E cobre todo o livro aberto com a mistura de tinta e cola. E quando tiveres tudo pintado terás algo assim, olha só, parece mesmo um caderno e até podes acrescentar algumas palavras para parecer ainda mais realista e isto vai ser o suporte dos teus desenhos. E agora vamos colá-lo na secretária, aqui no tampo da secretária, para ficar aqui bem direitinho. Olha só, e agora já tens uma secretária antiga, toda janota. E depois podes abri-la e cá dentro vais guardar os teus desenhos. Olha só, aqui dentro podes pôr tudo aquilo que tu quiseres e aqui ficas com uma secretária antiga que podes levar para todo o lado e desenhar em cima dela. Por isso, experimenta! Olá, sou eu, o cabeçudo! Que boa ideia para usar uma caixa de cartão, hein? Uma secretária portátil. Corta 2 lados grandes de uma caixa, juntamente com as respectivas abas. Corta as abas ao meio e cola uma das tiras a uma das abas em baixo. Cola um cartão ao outro com a aba na parte de cima. Desenha alguns pormenores e acrescenta riscos ou palavras com uma caneta. Pinta a tua secretária com vários tons de castanho para dar a ilusão de ser de madeira e, por fim, cola ao tampo um livro aberto. E aqui tens uma secretária para fazeres os teus desenhos. E, por favor, faz-me um favor, não risques nem escrevas nas secretárias a sério. Sim? Bom. Já sabes que podemos fazer obras de arte com quase tudo e quem sabe disso muito bem é o nosso Mãozinhas. Agora imagina que ele decidiu fazer um passeio pelo litoral e foi logo fazer o Maxi Art Attack com as coisas que encontrou ao pé do mar e com as que pediu emprestadas à guarda costeira. Agora consegues adivinhar o que é que ele fez e principalmente onde é que ele pôs estas argolas cor de laranja? Atenção!
fantástico. Agora, visto onde é que ele pôs as argolas? Vamos lá ver. Lá está ele a colocá-las. E o que é que são? São os pormenores da parte de baixo do caranguejo. Muitas nhocas este nosso mãozinhas. Costumas ter dificuldade a desenhar caras, a olhar em direções diferentes? Então é só seguires o teu nariz. Assim. Repara só no que eu quero dizer. Se quiseres desenhar uma pessoa a olhar para cima, faz o nariz a apontar para cima. E depois desenha os olhos e a boca consoante a posição do nariz. Quando quiseres desenhar uma cara, lembra-te sempre de seguires o teu nariz. Por exemplo, se estiveres a olhar para o lado, o nariz está para o lado e os olhos e a boca estão na mesma direção. Ou então, por exemplo, se estiveres a olhar para cima, o teu nariz está a apontar para cima e os olhos e a boca estão a fazer exatamente o mesmo. Ou então, se estiveres a olhar para baixo, o teu nariz está a apontar para baixo e os olhos e a boca estão também na mesma direção. E agora vamos experimentar no papel. Se quiseres que olhe para o lado, desenha um nariz a apontar para o lado. E depois faz os olhos e a boca. Mas se quiseres que olhe para cima, aponta o nariz para o alto e depois os olhos e a boca na mesma direção. Mas se quiseres que olhe para baixo, aponta o nariz para o chão e completa o resto da cara. Esta técnica é muito fácil. Se fizeres desenhos muito simples de caras, podes aprender a desenhá-las a olhar em todas as direções. Em frente, por exemplo, repara. Voltado para a frente, o nariz fica no meio e os olhos e a boca ficam no sítio do costume. Se quiseres pô-lo a olhar para cima, aponta o nariz para o alto e o resto aponta na mesma direção. E se for para baixo, aponta o nariz para o chão e os olhos também olham para baixo e a boca também desce, mas quase que não se vê, por estar debaixo do nariz. Vês como é fácil? E agora que tal desenharmos uma cara a olhar para cima, mas ligeiramente para o lado? Então vamos experimentar. Agarras na caneta, primeiro vais fazer um nariz, assim, a apontar para cima, e depois uns olhos também a olharem para cima e a boca a seguir a mesma direção. Ou então outro exemplo poderia ser a olhar para baixo, mas também ligeiramente para o lado. Vamos ver como é que se faz? Ora, então vais também fazer o nariz a apontar para baixo, assim, e depois os olhos também a olharem para baixo e a boca, vamos fazer-lhe uma boca não tão simpática, assim também a seguir a mesma direção. É muito engraçado e é muito fácil, por isso experimenta, podes fazer caras a olhar em todas as direções, só tens que seguir o teu nariz. Experimenta! Acho que já percebi! Para desenhares caras, põe o nariz a apontar na direção que queres que o boneco olhe, não é? Pois! Depois faz os olhos e a boca de acordo com a posição do nariz. Simples! Olha o meu! Bem, ele está a olhar para o outro lado! Vês? Não sou assim tão parvo! Toma! Trago-te aqui mais um fantástico Art Attack feito com giz e carvão. Estes dois materiais ficam muito bem juntos, principalmente quando são desenhos que tenham muito contraste entre luz e sombra. Então por que não fazermos umas árvores ao luar? Experimenta! Primeiro desenha uma lua a giz numa folha escura. Esborrata-o com o dedo para criar uma névoa. Desenha algumas nuvens com o giz de lado e passa-lhes também com o dedo. Acrescenta alguns realces nas nuvens . Pega no carvão e começa a desenhar as árvores.
Usa o carvão de lado para os troncos mais grossos. E a ponta para desenhar os troncos mais finos. E isto dá a ilusão de muitas árvores. As mais grossas estão mais próximas de nós e as mais finas estão mais longe. Faz uns ramos aqui e ali e escurece a extremidade das árvores para que pareçam mais arredondadas. Eu até acho que já está espetacular, mas que tal acrescentarmos mais alguns elementos? Vais ver que vai ficar muito melhor. Tens de acrescentar as sombras das árvores. E lembra-te que as sombras se afastam da luz, neste caso, pelo chão. E depois realça os troncos das árvores para parecer que apanham a luz da lua. Giz branco é o ideal para este efeito. E vai passando com o dedo. E cá está um desenho muito simples, mas fabuloso. Olha só para ele. Aqui consegues ver os reflexos do luar, que são dados pelo giz, e depois a sombra nas árvores, que é dada pelo carvão. E também tens este sentido da perspectiva do teu desenho, que é dado pelas árvores maiores e pelas árvores mais pequenas, também com as suas sombras. E depois, aqui no meio, tens uma neblina e no centro mesmo fica a lua, também é feito com giz, quer a lua, quer a neblina, e tem mesmo um efeito super tenebroso, as silhuetas das árvores. O meu conselho é, experimenta, faz um desenho com giz e com carvão. Bom, não temos tempo para mais Art Attacks, esperamos por ti no próximo programa, pois fica sabendo que aqui nós demonstramos-te que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Até lá, tchau!